São Paulo, jovem, preto, 17 anos, posto nu e chicoteado por dois seguranças do supermercado Ricói, chicoteado por furtar uma barra de chocolate. São Paulo, moradores de rua que buscavam se abrigar da chuva dentro de uma estação do metrô, agredidos por 17 seguranças. Vila Kennedy, Rio. O pedreiro José Pio Bahia Júnior, 45 anos, trabalhava numa laje. Uma viatura da PM parou, uma policial desceu, apontou o fuzil e atirou. Conferiu, viu que o pedreiro José estava morto e foi embora. Ex-presidente do Chile, comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse: nos últimos meses há uma redução dos espaços democráticos no Brasil. Bachelet criticou o aumento de mortes causadas por policiais e a violência contra quem defende direitos humanos. No primeiro semestre, a Polícia de São Paulo matou 426 pessoas e a do Rio, 881. Bolsonaro, presidente do Brasil, disse que a comissária da ONU está defendendo direitos humanos de vagabundos. E, fiel a seu caráter, lembrou que a ditadura de Pinochet, ditador e corrupto, matou o pai de Bachelet, o general Alberto. O general Alberto, torturado na ditadura, assim como sua filha Bachelet. Da direita à esquerda, no Chile, repúdio a Bolsonaro. Sebastián Pinera, presidente do Chile, de direita, respondeu: não compartilho em absoluto com Bolsonaro em respeito à menção a ex-presidente do Chile e, especialmente, em um tema tão doloroso como a morte de seu pai. O discurso de Bolsonaro é, como sempre, uma apologia ao fascismo, como tem sido, em graus diferentes, discursos dos governadores do Rio, Witzel, e de São Paulo, Dória. Witzel costuma se apresentar a autoridades como futuro presidente do Brasil e apela para bordões fáceis e fascistoides, do tipo: não sai de fuzil na rua, troca por uma Bíblia, senão vamos te matar. De olho nas eleições de 20 e 22, Bolsonaro e os dois disputam a liderança do trono da barbárie. Bolsonaro anuncia projeto para proibir ideologia de gênero. Dória tuita: vai mandar recolher a apostila para a 8ª série que trata da diversidade sexual. Bolsonaro sabe o quanto o governador é cioso em relação à moralidade nesse departamento sexual. Por isso, no tom habitual, disse à Folha que Dória é, aspas, ejaculação precoce. Bolsonaro anuncia indulto aos autores dos massacres em Eldorado dos Carajás e no Carandiru. Em Eldorado, Pará, há 23 anos, 19 sem terra foram assassinados pela PM. No presídio do Carandiru, São Paulo, 111 presos chacinados pela PM há 27 anos. Somadas, 130 pessoas mortas nos dois massacres. Alguém, fora família e amigos, sabe nome ou rosto de ao menos um desses 130? Não sabe nem soube, porque eram pobres, quase sempre pretos ou o que chamam de pardos, como o papel de embrulhar pão. Além dos próximos, alguém sabe nomes, rostos, motivos pelos quais, salvo tudo bandido, as 1.307 pessoas foram mortas pelas polícias de Rio e São Paulo de janeiro a julho? Não sabemos. Em 3 séculos e meio, 2/3 da história Brasil, mais de 9.000 viagens trouxeram em navios negreiros 4.800.000 escravos. Quase 300 mil morreram no caminho. Dos atuais 210 milhões de brasileiros, quantos aprenderam isso com a profundidade que se deveria aprender? O que acontece? Qual o tamanho do barulho se matam um graduado cidadão ou uma graduada cidadã de bem, que more no Leblon, ou nos Jardins, ou em Higienópolis, em São Paulo?
ou no Corredor da Vitória em Salvador, etc. Sabemos a resposta e as manchetes. Essa resposta e as manchetes ajudam a explicar por que mortos pobres são apenas estatística. Por que Bolsonaro, Witzel, Dória e tantos governam, dizem o que dizem e fazem o que e como fazem. Uns podem tudo, outros não podem nada. E por questões técnicas, de espaço, design, tempo, mídias fatiam, publicam notícias separadamente. Por isso, tantas vezes, não notamos a correlação entre os fatos e entre fatos e história. O Brasil dessa maré fascistoide é o mesmo que não só permitiu, mas incentivou e pilotou o desvirtuamento de uma investigação de corrupção como a Lava Jato, que havia chegado a empresas e empresários tradicionalmente corruptos, diga-se, empresários invejados, admirados, paparicados, muitos deles tratados reverencialmente como doutor. Tais empresários foram, enfim, flagrados como corruptos e corruptores na política e vice-versa. E o que aconteceu? O que se vê? Com o ex-juiz Moro, super-herói, sendo humilhado dia a dia pelo presidente. Moro tornado um zumbi no governo. E junto, humilhado Valeixo, o diretor de uma polícia federal que vai, por hora, encolhendo junto. Por quê? E por que a ânsia em trocar o comando da PF em Brasília e da PF e da Receita no Rio? Por que a escolha a dedo do futuro chefe do Ministério Público? Por que fatiar e confinar o COAF no Banco Central? Por que com tais instituições livres e funcionando, Queiroz e o milicianato de baixo acima e suas alianças serão um dia inevitavelmente alcançados e expostos? O que a Lava Jato e tantos dos seus procuradores se tornaram está sendo revelado há 3 meses pelo Intercept. E o que se vê, se lê, que já a partir do chefe Dallagnol, com torcida e bajulação de colegas, a Lava Jato se tornou um projeto de poder. O tal Instituto MUDE, um incrível aparelho político de procuradores e Lava Jato, aqueles 2,5 bilhões doados pelos parças norte-americanos, era a busca pelo poder. É só ler o fedelho Dallagnol sendo bajulado e elogiando a si mesmo. Eu seria eleito facilmente. Ou Dallagnol propondo um candidato do Ministério Público em cada estado. Ou a hesitação em se candidatar ou não em 2018. Não descarto, mas não considero completamente. E convidado, imaginem só, por um coringa nesse jogo, o poupado Álvaro Dias. Da mesma Maringá de Moro, não por acaso porta-voz sempre presente nos telejornais. Basta ler projeto político anunciado para 2022, com etapa inicial marcada pelo salto de Moro, salto da Lava Jato, convidado em meia eleição para o governo Bolsonaro, onde, mesmo seguindo o popular, por ora é um morto-vivo, um ingênuo, debocha o presidente que o atraiu e trai. Por tudo isso, Bolsonaro é o presidente. Por isso, tipos caricatos e grotescos no seu ministério. Por isso, discursos e ações fascistoides. Por isso, o PowerPoint, o impeachment, o antes e o depois. Pelo poder. E por tudo isso, um poder fascistoide.